Millennials na América, a sua fonte de opinião sobre as principais notícias dos Estados Unidos. Eu estou aqui com o professor Rogério Melo Franco, tenho a honra de estar aqui com o professor Rogério Melo Franco, e a gente vai abordar aí alguns dos principais assuntos aí nesse momento, né, os trending topics aí nos Estados Unidos. Vamos começar, professor, falando sobre a aprovação de Donald Trump, né, as pesquisas mais recentes aí mostram uma queda significativa na popularidade do presidente nesse segundo mandato. Uma pesquisa da Quinnipiac University registrou aprovação de 41% e desaprovação de 53%, uma queda de 12 pontos. Outra pesquisa da Navigator Research teve aprovação de 44% e desaprovação de 53%. A YouGov Economists apontou 43% de aprovação, 51% de desaprovação. Esses números aí contrastam, né, com a aprovação inicial de 47% em janeiro, segundo a Gallup, a mais baixa para um presidente em início de mandato desde 1953. A queda é amplamente atribuída à insatisfação com a economia, especialmente após o anúncio das tarifas do Liberation Day, no dia 2 de abril. Essas tarifas geraram, né, turbulência nos mercados financeiros, como a gente reportou aqui, e o temor por uma recessão. Pesquisas como a Harris X mostram que 72% dos americanos acreditam que as tarifas aumentarão os preços dos bens e 55% desaprovam a gestão econômica de Donald Trump. O presidente perdeu apoio entre eleitores independentes e indica aí preocupação para a sequência aí do mandato dele, principalmente pensando nas eleições de midterms, né, de meio de mandato em 2026. Professor, a gente está vivendo, né, essa questão aí, Estados Unidos versus China, guerra comercial. Esse é um dos pontos mais sensíveis para o Donald Trump, né? É um dos maiores problemas dele nesse confronto especificamente com a China, porque os Estados Unidos são um país livre, né? Um país com uma democracia, um país com um governo muito diferente do que existe na China, com processos democráticos que devem ser seguidos. Tem o Congresso, tem o Judiciário, que tem trabalhado muito contra essa administração, né? Como eu disse, uma imprensa livre que questiona, e uma sociedade aí, né? Um país dividido ideologicamente, né, os Estados Unidos, e é óbvio que metade odeia o presidente, não, o cara não tem apoio nenhum de metade, e a outra metade que apoia, não diria que é metade, vai, né, 30% odeiam o cara, 30% gostam, 30 e poucos por cento estão ali no meio, né, mais no centro, que é um grupo que tem aumentado. Essa galera quer ver resultado. Ele prometeu, a gente falou aqui, professor, ele prometeu resolver vários problemas ultra complexos em questão de semanas, com ordens executivas, e as coisas não funcionam assim. E agora ele vai colhendo os frutos aí dessas promessas e dessa falta de eficiência nesses primeiros meses, né, professor? Colhendo os frutos podres, né, cara? Realmente prometeu mundos e fundos, né? Prometeu terreno na Lua, né? Então, assim, eu vi uma pesquisa que fazia 10 anos que a maioria dos americanos não acreditava que os democratas teriam uma política econômica melhor. Ele conseguiu essa vitória, né? Estou sendo obviamente irônico, né? De mudar a opinião dos americanos a respeito da política econômica dos democratas. Os americanos estavam muito irritados. Você viveu isso, né, em primeira pessoa aí, com, né, vários problemas que o americano médio enfrentou durante a gestão Biden. E rapidamente o Trump já conseguiu fazer as pessoas se sentirem, porra, talvez os democratas tivessem uma solução um pouco melhor para a economia. E realmente a economia eu acho que é meio que, né, o campo minado principal desse governo, né? O que ele tem acertado em termos de popularidade, não estou entrando numa análise ética, obviamente, né? Nem política, mas só pensando do ponto de vista da popularidade dele, é a política de imigração.
né? Isso ainda é popular, né? E só que as coisas não são isoladas, né? Nada funciona dentro de um vácuo. Então a sociedade está imbricada dentro dessa política de imigração. As universidades estão imbricadas, a economia está imbricada. Então é tudo muito complexo e muito interconectado. E a gente não tem como desassociar os resultados dessas pesquisas, né, a queda na aprovação dele, com o fato de que ele pausou as tarifas, que ele recuou absurdamente, o que mostra também, e essa é uma outra diferença brutal em relação ao modelo chinês, que o governo e o Donald Trump estão sujeitos aos anseios de quem tem o capital, né? Os Estados Unidos são, na verdade, uma corporocracia, né? As grandes corporações governam o país, né? Essa é a realidade. E os políticos eleitos têm que atender às demandas do capital desde o início da história das tarifas. O Elon Musk, o principal doador de campanha do Donald Trump, falou abertamente contra o Peter Navarro, né? O conselheiro do Donald Trump e principal articulador dessas políticas tarifárias, né? E outros vieram na sequência, né? O Ray Dalio, vários outros bilionários, ultra ricos, se manifestaram contra essa política tarifária, né? Então, a China, lá na China, o Xi Jinping faz o que quer, ele faz o que quer com uma canetada, né? Ele não tem que passar por aprovação de ninguém, por congresso nenhum, ele não tem imprensa criticando ele não tem a sociedade criticando ele. Os bilionários, como o Jack Ma, lembra, o dono do Alibaba lá, falou alguma coisa contra o governo, sumiu 3 meses, voltou pobre e bonzinho, né? Então é outra realidade, é muito diferente. O Trump tem tentado ser o mais autoritário possível. Na verdade, é que as coisas acabam se voltando contra ele. Ele tem que agradar a opinião pública. Não dá para ele desafiar a imprensa o tempo inteiro, né? Por mais que a imprensa seja menos relevante, tenha menos poder hoje, ele não tem como fazer isso. Então, eu acho que passa por isso, né, professor? O quanto a China pode se mover, mesmo sendo um país enorme, com uma população 4 vezes maior que a dos Estados Unidos, eles conseguem se mover muito rápido nesse jogo. E os Estados Unidos tem esses, eu não sei se é a colocação certa, obstáculos, né, que uma democracia acaba impondo, né? E eu acho que o mais estranho é que realmente a China, com toda aquela burocracia, com todo aquele sistema pesado, né, de um país, né, que tem um governo gigante, é certeiro nas decisões, né? Eles podem, como a gente observou, eles não respondiam às tarifas no mesmo dia, né? Mas as decisões deles eram calculadas, eram algo que eles estavam lá para sustentar até o fim. E a gente viu que o Trump não, né? O Trump estava, inclusive ficou bastante óbvio, né, que as tarifas desde o começo foram feitas daquele jeito estranho, com aqueles valores meio absurdos lá, né, como uma forma de, né, era mais né, o que interessava era a forma, não o conteúdo, né? E ficou bastante claro agora que ele atrasou por 3 meses e está comemorando que os países foram negociar com ele, né? E eu acho que assim, a China é um dos problemas, né, para o Trump, naturalmente, né? Sempre foi, ele já foi já no outro mandato, né? Mas a América Latina também está sendo. Eu vejo que assim a luta dele contra os imigrantes é uma luta que envolve muito a América Latina. E eu não sei se ele está preparado para ter esse nível de engajamento tão grande com a América Latina. Ele depende muito do Marco Rubio, né, que é o secretário de Estado, que realmente é um especialista em América Latina, né, um famoso cubano-americano, né, que a gente sabe que é uma população muito expressiva nos Estados Unidos, né, mas ele tem, né, ele não é assim, né, um cara que teve uma carreira diplomática ou algo do tipo, né. Então, assim, eu vejo com um pouco de restrição, assim, a ideia de que eles vão conseguir, por exemplo, mandar todo mundo que eles querem, né,
para onde eles quiserem. Não é assim que funciona, né? El Salvador, a gente está vendo, né? Teve uma eleição agora, mas assim, pô, tá super, né, complicada a situação política lá, né? Tem muita gente que odeia receber esses imigrantes que ele tem mandado para lá. O Trump disse que se ele pudesse, ele mandaria americanos para lá, né? Ia fazer uma espécie de Guantánamo lá. Então, assim, é tudo muito mais complexo, né? E a gente está vendo uma desestruturação, na minha opinião, né? Uma espécie é, de amadorismo mesmo, eu acho, em alguns campos do governo, né? E isso tá refletindo na popularidade. Eu não esperava, para ser sincero, eu não esperava. Eu estava realmente achando que ia ser que o Trump teve esses 4 anos para pensar e que ele teria um plano muito mais desenhado, né, do que ele está mostrando ter. Pois é, por falar em imigração, um caso que tem chamado atraído todas as atenções nesse momento é o caso do Kilmar Garcia, né, que é um salvadorenho de 29 anos, residente nos Estados Unidos, né, ele foi deportado em março, no mês passado, para aquela prisão de alta segurança lá em El Salvador, acusado de ligação com a gangue MS-13, né, apesar de ter autorização de trabalho e proteção judicial, ele foi detido pela administração Trump, violando uma ordem contra a sua deportação. A Suprema Corte exigiu o retorno dele, mas o governo dos Estados Unidos e El Salvador resistem. O presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, né, estava aqui na segunda-feira, fez uma visita à Casa Branca e numa troca de farpas ali com a imprensa, né, a imprensa mais liberal, ele disse que não vai libertar, que não vai devolver o Kilmar Garcia para os Estados Unidos, até porque ele não tem visto, não tem um green card, não é cidadão, e que ele não faria isso, chamou o cara de terrorista, né, e apoiou a política migratória do Trump. Caso que tenha atraído muita atenção, né, de um lado, pessoas aí defendendo que ele tinha essa proteção judicial, porque era casado, né, no papel com uma cidadã americana, mas não tem a documentação, e que o Trump violou, né, as ordens judiciais nesse caso. E, por outro lado, conservadores, políticos republicanos, acabaram mostrando, isso aconteceu agora há pouco, né, na coletiva de imprensa lá na Casa Branca, agora há pouco mesmo, assim, meia hora atrás, a Caroline Leavitt, né, que é a secretária de imprensa da Casa Branca, mostrou documentos de duas cortes dizendo que o Kilmar tem ligações com o MS-13, né, essa gangue salvadorenha, e mostrando também uma ordem de restrição, né, como restraining order, é uma ordem de restrição aí, que a mulher dele pediu, porque ele agrediu a mulher, aí acho que em 2001, né, enfim, questões aí que surgiram, e nessa coletiva de agora há pouco, ela fez essa introdução, falando sobre o caso do Kilmar, e ela estava com uma convidada ali no púlpito, né, na sala de imprensa da Casa Branca. Essa convidada era a Patty Morin, né, que é mãe da Rachel Morin, que era uma mulher que estava caminhando numa trilha em Maryland e foi brutalmente assassinada por um outro imigrante salvadorenho, imigrante indocumentado. E eu assisti a coletiva agora há pouco e foi assim pesadíssima, porque essa mãe foi ali falando para a imprensa toda, para o mundo, né, descreveu com detalhes como aconteceu o crime, terrível, horrível, foi estuprada, foi massacrada a mulher. Quando ela acabou, a Caroline, né, a secretária de imprensa, volta para o púlpito e pergunta para os repórteres, que são sempre muito incisivos, né, alguém tem uma pergunta para mim ou para ela? E ficou um silêncio, Rogério, absurdo. Um silêncio assim, que, sabe, quando entra em você assim, meu Deus, foi muito pesado. E ninguém perguntou nada e acabou a coletiva. Enfim, é claro, parte de toda uma cena, porque tem eu não tenho o nome dele agora, um congressista, se eu não me engano, lá de Maryland, que pegou um avião hoje de manhã
e viajou para El Salvador porque queria fazer uma visita para o Kilmar na cadeia, lá em El Salvador. E acabou nem conseguindo, porque as autoridades salvadorenhas nem autorizaram. E essa mãe ela citou também nesse pronunciamento dela, que ela estava completamente indignada, que esse senador nunca prestou condolências, nunca deu nenhuma importância para o caso da filha dela, que foi assassinada, e saiu o senador democrata, o congressista democrata, voou rapidamente para El Salvador para prestar auxílio a esse imigrante, né? Tudo parte de uma cena, de um teatro, né? A gente sabe como funciona, mas que acaba pegando o eleitor e também serve para desviar um pouco até a situação em relação à economia. Vamos focar em imigração, porque aqui a gente tem mais apoio, obviamente, né? Mas parece também um erro, né? Do mesmo que você falou, pô, o Trump está começando mal e tal, e isso pode favorecer os democratas, mas os democratas também não se ajudam, porque eu acho que o Donald Trump, os democratas perderam muito mais do que o Trump ganhou na última eleição, né? Justamente por tentar defender causas e pautas que são irrelevantes, que não têm apoio popular, e as eleições foram feitas para serem ganhas, né? E os democratas, um congressista do teu estado, ao invés de prestar condolência para você que teve a filha assassinada, ele vai voar para outro país. Imagina todo o entorno democrata está totalmente focado, gastando toda a energia nesse momento. É isso que está acontecendo aqui, gastando toda a energia nesse momento para trazer esse imigrante indocumentado de volta para os Estados Unidos. Como é que você acha que a opinião pública, ó, não é o que eu acho, se eu gosto ou não, ou você, mas é tentar olhar como a opinião pública enxerga isso, né? E como isso vai pesar numa futura eleição, né, professor? Claro, o que está errado, na minha opinião, é essa mediatização completa dessa situação, né? Porque realmente, cara, é como no Brasil, né? Se você escolher alguns membros de alguma minoria e ficar mostrando na TV e gente indignada falando dessa minoria, você vai, óbvio que você vai criar uma espécie de mentalidade de horda, né? De mob mentality, né? E aí, porra, vai fazer. Isso cara, isso é escroto, né? Isso é basicamente o livro de regras dos nazistas, né? Então, assim, é claro que tem. O Trump, já desde a primeira administração, tem esse papo de bad hombres, né? Que ele fala, né? Os homens maus, né? De origem latina, que são o pior tipo de gente que vai para os Estados Unidos, não sei o quê. Então, ele tem, né? Essa já esse repertório, né? Quando ele consegue fazer isso funcionar dentro de um discurso midiático, você tem essa situação o que você falou. O que é que isso resolve o salário mínimo do americano? No que é que isso resolve a situação né, dos direitos trabalhistas? No que é que isso resolve a saúde americana? Porra nenhuma, né? Porque, cara, crime num país que tem tanta arma quanto os Estados Unidos, num país, né, com todo país que não é ditadura tem crime, sabe? Claro que os Estados Unidos tem muito mais por vários motivos, né? Mas assim, cara, tipo, ficar explorando de maneira extremamente, né? Como é que fala isso? Porra, fazer esse teatro todo em cima disso, eu acho que obviamente, não vou dizer politizar, porque de fato é algo político, né? Mas é transformar numa guerra eleitoral, né? É partidarizar o sofrimento de pessoas, né? E a violência urbana. Pois é, a gente já falou várias vezes a questão da imigração, né? Pô, eu sou imigrante e meu entorno é todo de imigrantes, meus amigos, as pessoas mais próximas, conheço muita gente, muitos imigrantes, são todos trabalhadores, eu não conheço nenhum criminoso, é uma minoria muito pequena mesmo, né, de criminosos, que é óbvio, né? Ainda mais nos últimos anos a fronteira ficou aberta e com certeza entraram pessoas aí com más E intenções. Diego, mesmo assim, Diego, eu vi um dado uma vez completamente chocante. O número de crimes feitos por americanos natos
proporcionalmente é muito superior ao dos Não tem imigrantes. Mas o comparação. que é Não tem, que mas eu tô falando, exato, mas se a gente ficar só entre os imigrantes, é uma minoria muito esmagadora que comete crimes. A gente sabe que a maioria vem para trabalhar, para ter uma vida melhor, né. é, Mas mas aí é a se narrativa você que pega eles criam. e coloca um microscópio nesses casos, né, Meu, parece que é a maioria. Pô, não, mesmo os eu, se você problemas tiver do país é a imigração. se você tiver a oportunidade de assistir essa coletiva de agora há pouco, e mesmo eu sabendo de tudo isso, assistindo, é muito louco, né, como funciona o nosso cérebro. Você assistindo, você fala: Bicho, eu não vou ver. "Cacete". É, não, é terrível, terrível. Eu não estava esperando, eu não sabia, eu achei que era uma coletiva normal, eu acompanho todas, eu gosto, você sabe que eu adoro. Sim. Não estava esperando, foi bem constrangedor, assim. Mas enfim, a gente vai continuar acompanhando esse caso e a questão imigratória, muitos problemas, você citou na tua primeira fala, teve um advogado, cidadão americano com ascendência libanesa, igual a mim, que foi preso essa semana, né. Colocaram ele para fora do carro, algemaram, levaram o cara, a esposa desesperada, ele é cidadão, cidadão. A irmã, que é advogada de imigração, foi lá e tirou ele. Mas assim, então uma pessoa como eu, tô sujeito, pessoas com green card não estão conseguindo reentrar no país, pessoas com green card perdendo o green card, pessoas sendo presas na entrevista para se legalizar ali, né, no prédio da imigração. Então, realmente, ninguém, nenhum imigrante nesse momento está se sentindo seguro, né? Pessoas sendo presas por expressar sua opinião política, né? É uma coisa que eu estava conversando com a minha mulher, ela falou: "Pô, até você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala no canal, né? Porque você está se expressando ali publicamente, né, e dependendo do que você fala, pode bater aqui na minha porta e me levar. É real, pode. A gente acha que as coisas, como nunca É, aconteceu com a gente acha que, porra, não, é totalmente fora da realidade, uma coisa que você está vendo na televisão, na internet. Até o dia que acontece com você, né. claro, sim. É, eu acho que, né, tem que manter um bom senso, né? Mas eu acho que eles têm peixes bem maiores para correr atrás, né? Mas de toda forma, eu concordo que assim é uma situação muito desagradável, né, para todo imigrante, né? E como a gente já falou em outras oportunidades, né, respinga em gente que não é imigrante também, né? Quem é casado com imigrante, quem tem, né, amizade com imigrantes, as pessoas se comovem também, né? Ele Então, falou, né, pô, professor, ele falou nessa visita do Bukele, falando com a imprensa, ele falou, eh sobre a deportação de cidadãos americanos, né. Aí ele falou: "Ó, se dependendo do crime que o cara cometeu, ele está muito empolgado com essa possibilidade de mandar, criminosos para essas prisões de segurança máxima fora do país", que é completamente ilegal, né, cara. mas assim, é foda, né? Mas assim, é ilegal hoje, né? Mas a solução final nazista foi legal. É, Ela foi feita dentro dos ritos da legalidade alemã, né? com o A, apoio da opinião a, a, pública, né. exatamente. A escravidão era legal. Era um É. negócio que tinha lá todas as leis que a galera votou e tinha, era tudo regulado. Então, assim, né? É uma situação que quando você pensa que os Estados Unidos têm se isolado de todos os organismos internacionais, a tendência de fato é ter esse tipo de aberrações de um senso comum, né? O senso comum vai sendo deturpado, né? Isso é certeza, né? A questão é se esse governo aguenta tanta porrada, né? A gente tem mais pautas ainda para cobrir, e eu acho que, né, a gente vai poder falar de outras frontes, né? Outras frentes, né? Outras frentes que estão tão assim um pouco ruidosas, né? Nessa batalha do governo. Pois é. E para finalizar, a última de hoje, né, a gente promete, né, professor, vamos tentar fazer mais millennials na Américas aí durante a semana, que é correria, a gente tem muita coisa para fazer, mas, ainda a gente ainda não vive aqui desse canal ainda, né, professor, falta pouco. Eh, Vamos falar aí sobre a questão da Universidade de Harvard aqui, né, aqui do lado da minha casa, contra o governo Trump aí, a Universidade de Harvard entrou em conflito com o governo após rejeitar
uma lista de exigências para manter os 9 bilhões de dólares em financiamento federal. As demandas incluem eliminar programas de diversidade, proibir máscaras em protestos, não é máscara de Covid, é máscara que cobre o rosto, adotar admissões e contratações baseadas apenas em mérito, exigência do governo, reduzir o poder de professores ativistas e cooperar com autoridades de imigração para deportar estudantes estrangeiros que violassem essas regras. Harvard, liderada pelo presidente Alan Garber, classificou as exigências como inconstitucionais, violando a liberdade acadêmica e a autonomia universitária, e se recusou a ceder, afirmando que nenhum governo deve ditar o que as universidades privadas ensinam, admitem ou pesquisam. Em resposta, o governo congelou já 2,2 bilhões de dólares em subsídios e 60 milhões de dólares em contratos, alegando que Harvard não combateu o antissemitismo durante protestos pró-Palestina. O Trump também ameaçou revogar a isenção fiscal da universidade, acusando-a de promover ideologias radicais de esquerda, professor. Eu tenho uma opinião, acho que a gente diverge nessa. Eu acho que essas universidades de elite, aí, como Harvard, que tem, recebem doações bilionárias, né? Harvard tem os que eles chamam de endowments, né? De quase 51 bilhões de dólares. É impressionante, né? Ainda recebe subsídio federal, tem isenção fiscal, né? Que beneficia uma minoria, enquanto escolas técnicas aí, os community colleges, né, essas faculdades comunitárias aí, que são muito mais acessíveis, são subfinanciadas, né? A própria escola pública a Secretaria de Trabalho aí prevê que, por exemplo, para esse ano, 2025, são 73.500 vagas de eletricistas em aberto, olha só. 43 mil vagas de encanadores com salários acima de 60 mil dólares por ano, né? O que mostra aí que os trades, né, esses trabalhos técnicos, eles têm uma demanda muito maior do que vários cursos aí, vários profissionais aí que são formados nessas universidades aí. Enfim, também tem outros problemas, aí tem aquelas doações do Catar, né, que dizem que são quase 5 bilhões de dólares desde 2021 aí, para, né, promover aí políticas muito específicas aí do Catar, do Irã, dentro das universidades. A gente sabe, o senhor sabe muito melhor do que eu, porque frequentou por muito tempo a universidade aqui nos Estados Unidos, que existem agendas que foram crescendo lá dentro e que são muito impopulares, né, em termos eleitorais. E, enfim, fala você aí, o que você achou desse caso aí, Harvard contra o Trump, traz o teu ponto. Eu acho, Diego, que a gente não tem uma divergência tão especial, não. Eu acho que é bem parecido. O que eu acredito só é que, assim, tá no DNA a desigualdade nos Estados Unidos, sabe? É claro que a gente tem que lutar contra isso, e eu acho que é possível mudar isso. Mas é um país que se desenvolveu na desigualdade, inclusive intelectual, inclusive acadêmica. Então, é uma situação que você vê que quando o brasileiro médio fala assim, americano é burro, né? Eu peço para esses brasileiros que dizem isso, ver quantos prêmios Nobel os americanos conseguiram, né? Quantos americanos conseguiram desenvolver, né? Poxa, as fronteiras de quase todas as disciplinas, de maneira desproporcional em relação inclusive, a muitos países europeus e tudo mais. O que acontece é que, de fato, você tem muita gente com uma educação ruim e muita não, né? E um punhado de gente com uma educação de elite absurda, né? Então é algo que precisaria mudar, mas é bastante, né, constituinte dos Estados Unidos, né? Então eu acho que essa situação de Harvard é emblemática nesse ponto, né? Você comparar os community colleges, né? E mesmo a educação de base do americano médio com Harvard é comparar, sei lá, o Stephen Hawking com o Homer, sabe?
Então, é algo que isso faz parte do jeito de fazer americano, né? É o contrário do chinês, que eu acho que eles tentam fazer, né, uma espécie de padrão mais alto, né? Eles tentam, né, elevar o padrão de todo mundo de uma forma mais igualitária. Os americanos não. Os americanos têm muita gente, né, abaixo da média de salário, de educação, de saúde, e a elite completamente, né, dentro da sua torre de marfim. Então eu acho que assim, a Harvard tem bizarramente o cacife para enfrentar o Trump, para enfrentar o próprio presidente do país. É algo impressionante mesmo. Mas eles têm a independência financeira necessária para isso, têm o poder, né, digamos, institucional para isso, e não tem muito o que ser feito, né, da parte do Trump. Ele vai ter que engolir o sapo. Pois é, eu sou, obviamente, eu não sou nenhum imbecil, sou totalmente pró-educação. Educação é fundamental para a construção de qualquer sociedade, principalmente educação de base, né? E como eu coloquei aqui, os números mostram aí que faltam recursos para a educação de base e sobram para essas universidades de elite, como você falou. Né, quando aconteceu o lockdown e o início da pandemia, o governo liberou verba para empresas, né, para quem solicitasse na época, foi meio que de forma descontrolada, você lembra, né? E a Universidade de Harvard foi uma das primeiras a receber milhões de dólares e ninguém entendeu nada. Pô, como assim, cara? Né? Ela é muito bem financiada por alunos, ex-alunos, patrocinadoras, tem muita gente interessada. Não, a gente está falando de Harvard, mas isso se estende para todas as universidades de elite, né? Pessoas interessadas. Então, às vezes, por isso que a gente falou outro dia sobre ciência, né? Porra, tem muita gente anti-ciência ou que desconfia da ciência, porque a própria ciência e essas instituições educacionais fizeram com que as pessoas perdessem a crença, né, nessa instituição que é a ciência, porque pesquisas compradas, manipuladas, né, especialistas, né, está acontecendo um grande debate aqui também em relação a quem pode falar ou não. Teve uma entrevista, até citei numa das últimas lives, com a última entrevista, a penúltima do Joe Rogan, no podcast do Joe Rogan, com dois debatedores ali, o Dave Smith e o Douglas Murray, que é um intelectual britânico, né? E o Douglas Murray, em certo momento, meio que atacou o Joe Rogan e questionou ele: pô, você dá muito espaço para pessoas que não são especialistas em suas áreas falarem sobre assuntos, sei lá, o Ian Carroll, né, que é um cara, é um teórico da conspiração que adora falar sobre Israel, sobre o Mossad, deu uma entrevista para o Joe Rogan e tal, e aí foi levantado esse debate. Então, só alguém que é especialista, alguém que é diplomado pode falar. Então, por que o especialista tal cometeu tal erro? Então, não é que todo mundo pode falar, claro, e as pessoas têm que ser cada vez mais responsáveis aí por saber filtrar e entender o que é real, o que não é, fazer suas próprias pesquisas. A gente está caminhando para isso, né, professor? Por isso que quem não tem essas ferramentas vai ficar para trás, cara, ou quem não souber usar ferramentas, porque hoje você tem inteligência artificial para compilar dados. Então, quem não souber, quem não tiver informação, não souber pesquisar, não souber utilizar essas ferramentas tecnológicas, vai ficar muito para trás, vai ficar completamente para trás, porque hoje a gente tem sim condições de saber o que é, o que não é, se você souber como chegar à informação, né, professor? O problema é que saber usar, né, essas ferramentas muitas vezes passa por saber um pouco do própria disciplina, né, que você vai pesquisar pela inteligência artificial, né. Mas assim, a gente vê que o Vance, né, declarou guerra aos professores universitários já durante a campanha, né. Então é de fato um dos pilares desse governo essa Que tensão com a é uma universidade. questão ideológica, né, professor? A gente falou, existe uma agenda liberal dentro das universidades, isso é muito claro. As doações de campanha provenientes dessas instituições e dos professores, dos profissionais que trabalham lá, para o Partido Democrata passam de 90%, 90%, né? A gente
conhece várias histórias de alunos, grupos de alunos conservadores que têm a sua liberdade opinativa, a liberdade de expressão dentro das suas universidades cerceadas, né? Isso é real, não é história contada, obviamente. Enfim, são problemas aí existentes e não é de se admirar que uma administração de extrema direita vá se opor a tudo isso, né, professor? Não é surpresa. O que eu acho é que talvez tivesse jeitos mais inteligentes de fazer isso, né? Mas Não, vamos com ver. certeza tem. Eu acho que essa situação de Harvard foi um tiro no pé, ainda acho. Né? Pode ser que eu mude de opinião, mas no momento eu tô achando que não tem como, sabe, no geral, assim, né, noves fora, eu acho que não é algo que foi interessante para o governo. Mas sabe o que eu acho, professor? Se eu concordo com você. A tendência a minha tendência é concordar com você nessa, mas é inegável que desvia a atenção, cara. A gente passou 2 semanas aí com esse negócio de tarifa, economia tá tudo caro pra cacete, a gente tá morrendo de medo aqui das coisas aumentarem, né, coisa já estavam caro, né, tem que lembrar que nos anos Biden aí tudo subiu muito de preço. Desvia a atenção, leva agora tá todo mundo falando de Harvard, tá falando do imigrante que tá lá em El Salvador, e deu uma acalmada Desvia, no mas é foda porque economia é algo que não volta, sabe? a gente Economia lembra todo volta. dia, né. Lembra todo dia. Lembra Na hora todo que dia. você vai Então comprar é comida, vai algo que assim, abastecer o carro, você lembra na hora. exatamente, uma besteira que o presidente fala, quando vira notícia fria, já não ninguém mais lembra, acabou. Ou até uma corrupção, coisas assim, ficam perdidas no espaço e no tempo. Mas você ir viver sua vida e deixar metade do seu salário, né, no Trader Joe's ou sei lá onde, no Walmart, é algo que irrita muito você. Tipo, não tem como você não ficar com raiva do governo que você apoiou ou não apoiou, whatever. Isso aí, professor, acho que foi bem legal. Fizemos um apanhado aqui nas principais notícias nesse momento. A gente vai tentar voltar mais rápido aí para o pessoal tá gostando do nosso quadro aqui, Millennials na América. Obrigado, professor. Tamo junto. Valeu.